Em nome da senhora diretora do IDN, queria sublinhar uma vez mais a importância desta parceria que temos com o UAL no cumprimento da missão do Instituto, que ao fim e ao cabo é levar essas questões de segurança e defesa ao maior universo possível, o que estamos a conseguir nesta parceria. Queria agradecer aos nossos conferencistas e queria agradecer principalmente aos senhores auditores, que ao fim e ao cabo são a razão de estarmos aqui. Muito obrigado a todos, desejo-vos uma excelente sessão de trabalho. Muito obrigado, passava então ao Sr. Professor Luís Tomé. Não, é o professor Carlos Gaspar, que em nome da coordenação do curso, hoje modera a sessão. Exato. Muito obrigado, Sr. Coronel. Bem-vindos todos a este ciclo de conferências organizado pela Universidade Autónoma de Lisboa e pelo Instituto de Defesa Nacional. Nós hoje vamos tratar de tudo, da China, da Ásia e do mundo, e convidamos para fazer esta conferência três investigadores da primeira linha dos estudos portugueses de relações internacionais, a doutora Diana Zoller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, tem publicado sobretudo sobre os Estados Unidos, mas tem uma costela teórica adicional que espero hoje nos possa ajudar a compreender este tema tão vasto. O doutor Jorge Tavares da Silva, um dos poucos portugueses doutorados sobre um tema relacionado com a China, as relações económicas entre a China e Taiwan. Ele é professor de Ciência Política na Universidade da Aveiro, tem publicado bastante sobre a China, incluindo sobre as relações entre Portugal e a China, e o doutor Nuno Magalhães, investigador associado do Instituto de Relações Internacionais e do Instituto de Defesa Nacional também, neste momento. Ele é professor na Universidade de Madrid, foi professor na Universidade em Seul, e estudou e trabalhou, escreveu também, publicou sobre a Coreia, que é um dos temas obrigatórios também na nossa conferência de hoje. Eu vou pedir aos três para fazerem sucessivamente intervenções iniciais de 10 ou de 15 minutos e, como combinado, vou começar pela doutora Diana Zoller. Boa tarde a todos. Muito obrigada por este convite. Quero agradecer muito ao professor Carlos Gaspar e ao professor Luís Tomé, porque este é o assunto que nos vai ocupar nos próximos anos e, quem sabe, nas próximas décadas, e é muito importante para mim poder participar desde já neste debate que eu considero absolutamente fundamental para o que vamos ter na nossa vida futura, na nossa vida política futura. Eu vou fazer um argumento, que é um argumento que não tenho que concordar com ele, aliás, é mais do que válido contestá-lo, mas que eu vou fazer de qualquer maneira. E o meu argumento é que a China e os Estados Unidos entraram numa guerra de transição de poder. Não é uma novidade, eu acredito que esta guerra de transição de poder começou na administração Trump, mas há um conjunto de novidades, nomeadamente relativamente à política externa norte-americana para a Ásia, que vêm com a administração Biden. Eu vou fazer o meu argumento em três partes, vou definir com a minha costela teórica aquilo que eu entendo por transição de poder, vou deter-me a seguir na arquitetura internacional que Joe Biden está a tentar criar
especialmente, precisamente porque entendo o mundo como sendo central esta competição entre os Estados Unidos e a China, e finalmente vou tentar demonstrar como é que essa arquitetura internacional se está a verificar no espaço do Indo-Pacífico. Eu uso esta expressão porque é a expressão que os Estados Unidos usam, e por ser o meu tema de especialidade eu vou ficar pela forma como os Estados Unidos veem e estão a criar as suas políticas para esta região, deixando para os outros conferencistas digamos, a parte mais asiática. Do ponto de vista teórico, uma transição de poder acontece quando um Estado de status quo, neste caso é só um, podiam ser mais, entra em declínio, e Estados, ou um Estado em ascensão, começa a querer reclamar, digamos assim, o seu lugar no sistema internacional. Portanto, há uma disjunção de poder. E ainda que os Estados Unidos ainda sejam a maior potência do sistema internacional, o que nós estamos a ver é a China a tentar, de uma forma cada vez mais assertiva, digamos assim, a criar o seu espaço no sistema internacional em competição direta com os Estados Unidos. Não só na sua área regional, que é uma área regional onde os Estados Unidos estão implementados desde os anos 1940, os Estados Unidos também são uma potência pacífica, mas do ponto de vista global. Desde a Segunda Guerra Mundial, e há duas formas de começar uma guerra de transição de poder. A primeira é quando o poder de status quo acredita ainda que tem capacidade para conter a potência emergente e, portanto, faz-lhe guerra para a deixar contida, para não a deixar tornar-se uma grande potência global, ou o contrário, a potência emergente, revisionista, pensa que está no momento em que é capaz de desafiar o poder da potência de status quo e, de uma forma ou de outra, começa-se uma guerra. Ora, desde a Segunda Guerra Mundial e do advento do armamento nuclear, que uma guerra de transição de poder já não é possível nos moldes que aconteciam até aqui. Antigamente tínhamos uma coisa que era a guerra hegemónica, que era uma guerra que reunia no mesmo conflito todas as grandes potências do sistema internacional, que clarificavam com o seu resultado quem seriam as potências seguintes e organizadoras da ordem internacional que viria a ser vigente daí para a frente. Agora, o que nós temos são guerras de desgaste que têm elementos políticos, diplomáticos, pontualmente militares, económicos, tecnológicos, etc., que são guerras que eu tenho vindo a chamar guerras longas e de desgaste, que pretendem, no final, que um dos competidores, digamos, se torne pelo menos uma potência normal e não uma grande potência. Do meu ponto de vista, foram os Estados Unidos que iniciaram esta guerra de transição de poder. Como já disse, foi o presidente Donald Trump que o fez, e fez-lo através de 5 medidas essenciais. A securitização da China, foi muito ajudado pela pandemia, evidentemente, mas o presidente Trump conseguiu que a maioria dos americanos, há sondagens recentes que dizem isto, vejam a China como a maior ameaça internacional aos Estados Unidos e, portanto, pressionem o seu próprio governo para agir em relação a essa ameaça. Em segundo lugar, houve uma diplomacia internacional constante em Trump de descredibilização da China. A China era um ator batuteiro, a China era um ator subversivo, a China usava as instituições americanas para tirar proveito da boa vontade norte-americana em relação ao mundo e, portanto, a China tinha que ser eliminada enquanto rival dos Estados Unidos. Houve uma estratégia de desacoplamento económico da China, como todos vocês sabem. Parte dessa estratégia cabe numa guerra comercial, este foi o nome que Trump lhe deu, e muito bem, que não está só relacionada com a autonomização dos Estados Unidos relativamente à China do ponto de vista económico, mas está relacionada com o enfraquecimento económico da China, quer seja na versão Trump, através da colocação de tarifas alfandegárias, quer seja na versão Biden, através da revisão
das organizações internacionais que regulam a economia. Há a revitalização do Quad, já na altura de Donald Trump, que depois falamos no fim, e há uma guerra tecnológica que basicamente se traduz no facto de os Estados Unidos e a China estarem cada um a desenvolver o seu sistema tecnológico, o que vai obrigar os Estados do mundo a escolherem, do ponto de vista tecnológico, e isto é muito importante nos dias de hoje, estamos a falar dos gadgets que usamos, da internet que usamos, do sistema de comunicação que usamos, só para dizer as coisas mais simples, não é? Isto obriga os Estados a fazerem escolhas estratégicas muito mais profundas do que até agora tem sido dito que os Estados vão ter que fazer. Temos falado do 5G e tal, mas ainda não me parece que haja uma percepção total do que isto vai implicar do ponto de vista da nossa vida, quer cotidiana, quer das nossas relações internacionais. Ora, quando Biden, e eu estou a falar depressa para tentar não exceder os meus 10, 15 minutos, portanto estou a passar ao segundo ponto, quando Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, houve ao princípio uma certa hesitação relativamente a quem seriam os rivais principais dos Estados Unidos. O Biden ainda achou que a Rússia seria um rival mais importante, mais imediato do que a China, que se deve a vários factos, entre eles pelo o facto de Joe Biden ter crescido politicamente durante a Guerra Fria, a desconfiança acentuada que o Partido Democrata tem tradicionalmente relativamente à Rússia, o ataque cibernético SolarWinds, que aconteceu exatamente na altura em que Biden tomou posse, mas muito rapidamente o presidente percebeu que o grande rival dos Estados Unidos é a China. E o que é que Biden fez perante isso? Tentou construir, ou está a tentar construir, uma arquitetura internacional que, por um lado, recrie a ideia de segurança coletiva entre as democracias e, por outro lado, dissuada, e eu estou a usar a palavra dissuasão, não é por acaso, o Joe Biden é um presidente que tem muito cuidado com as palavras e ele não usa a palavra contenção nos seus documentos estratégicos, usa a palavra dissuasão, que é uma palavra muito mais forte, mas que dissuada a China de se tornar uma potência internacional. Ora, a ordem de Biden tem diversos pontos. Eu vou ser muito rápida. Por um lado, a recuperação da liderança internacional norte-americana. A ideia de que a América está de volta. Isto é uma frase que Biden repete praticamente todos os dias. Tem uma premissa fundamental que é roubada aos predecessores do Woodrow Wilson, que é a ideia de que as democracias e as autocracias são rivais naturais, porque as democracias têm um conjunto de valores benignos que as autocracias não conseguem acompanhar, sendo, portanto, atores internacionais naturalmente perigosos. Esta retórica está permanentemente no discurso de Joe Biden, o que não invalida aquilo que Roosevelt criou, uma ordem internacional universalista com organizações internacionais de preferência de teor liberal, em que todos os Estados possam cooperar. Estamos a ver hoje a Cimeira do Clima, mas da mesma maneira que Truman não destruiu a ordem de Roosevelt porque começou a Guerra Fria, também Joe Biden não destrói esta ordem universalista, mas cria ele próprio qualquer coisa semelhante àquilo que Truman criou, semelhante à doutrina Truman. Ou seja, os Estados Unidos assumem-se como líderes do mundo livre. Esta ordem do mundo livre tem dois polos na visão de Biden, digamos assim. O polo europeu, que fica como está, em que a aliança dos Estados Unidos, através do laço transatlântico da NATO, volta a ser o mais importante. A Europa tem um papel essencialmente legitimador dos Estados Unidos, porque estamos a falar de uma aliança permanente com 70 anos, que sobreviveu
digamos, ao fim do seu inimigo comum, e, portanto, é preciso este exemplo, que este exemplo se mantenha ao longo dos tempos para servir, digamos assim, as intenções norte-americanas relativamente à sua oposição às autocracias. E, por outro lado, temos o retomar e o reforçar as alianças com a Ásia, de uma forma um bocadinho diferente da forma Trump, que, como sabem, deitou todas estas questões liberais para o caixote do lixo e quis criar relações bilaterais com todos os Estados, exceto na Ásia, curiosamente, ou não. Mas tem esta componente europeia, legitimadora, ideológica, de segurança coletiva, e tem esta componente asiática, que é mais geopolítica, mas não deixa de ter uma componente valorativa também. O uso da força em último recurso é a regra desta nova, não sei que lhe chamar, de democracias. O uso da diplomacia de uma forma muito consistente. A Rússia, a forma como Biden se tem aproximado da Rússia com uma retórica fortíssima, que está, aliás, a criar reações muito fortes da parte de Moscovo, é alguma coisa que nós vamos ter que nos habituar a assistir. E a ideia de alianças permanentes. Esta ideia não é nova, tinha sido, como eu disse, já deitada fora por Trump, mas ganha um novo enfoque com o Biden, que está sempre a dizer também que os Estados Unidos não podem fazer isto sozinhos. E não podem precisamente porque Biden reconhece que o sistema internacional se alterou profundamente e que fazer face a este sistema internacional obriga a que haja uma forte componente de alianças que são a vantagem competitiva dos Estados Unidos. Cai a ideia de hegemonia expansionista, que existia nos anos 90. Os Estados Unidos deixaram, aliás, de usar a palavra hegemonia, referem-se a si próprios como uma potência, um Estado, ainda que se refiram a si próprios como um Estado liberal. Portanto, este tem traços muito largos, porque eu não posso entrar aqui em detalhes, podemos falar um bocadinho mais no debate, da arquitetura internacional que Joe Biden quer criar para conter a China e as outras autocracias. Ora, a estratégia para a Ásia-Pacífico é uma estratégia, como já disse, de dissuasão da China, de recuperação do reforço de alianças permanentes, onde, por um lado, há a preocupação de reforçar as alianças bilaterais com o Japão. O primeiro-ministro Suga fez a primeira visita oficial à Casa Branca a primeira e única, desde que Joe Biden é presidente, e com a Coreia do Sul, mas isso não, com certeza, explicar-vos-á muito melhor, com as cimeiras 2+2 do Departamento de Estado e do Pentágono, com os homólogos japonês e coreano. Por outro lado, Biden promoveu a primeira cimeira ao nível dos chefes de Estado com os países que compõem o Quad, que são os Estados Unidos, o Japão, a Índia e a Austrália, que é um duplo sinal muito claro. Por um lado, que os Estados Unidos pretendem continuar a ser uma potência do Pacífico, uma potência interventiva no Pacífico, e que esta aliança não é um casamento de conveniência, não é uma aliança de 2 ou 3 dias para conter a China, é uma aliança que pretende estar além da existência da China. Na declaração, aliás, conjunta da Cimeira do Quad, que foi no dia 12 de março, eu gostava de vos chamar a atenção para 2 ou 3 pontos que me parecem fundamentais e ilustrativos daquilo que eu vos estou a dizer. O primeiro ponto é a cooperação que é materializada numa coisa muito concreta, que são as vacinas, e por um lado, essas vacinas são relacionadas com o COVAX, o Programa das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde para a redistribuição de vacinas para os países em vias de desenvolvimento, mas por outro lado, há também um programa próprio do Quad, com o know-how dos Estados Unidos, com vacinas fabricadas na Índia
e com a distribuição feita na Austrália para países do Sudeste Asiático. Portanto, é este tipo de cooperação que poderemos passar a ver entre estes países. Depois os países afirmam que trazem diversas perspectivas, acrescento eu culturais, foi uma palavra que eu levei muito tempo do ponto de vista da teoria das relações internacionais a aceitar e que ainda tem algumas dificuldades, mas aqui faz sentido, unidas por uma visão para um Indo-Pacífico livre e aberto, portanto a componente democrática, mas desta vez não é aquela democracia cristalizada dos anos 90, só com princípios norte-americanos, é a aceitação de que os Estados democráticos são Estados diferentes uns dos outros, aquilo que têm em comum é uma visão de liberdade e de abertura económica e política. Os objetivos são uma região livre e aberta, inclusiva, saudável, isto do ponto de vista da pandemia, ancorada em valores democráticos e livre de coerção. E aqui, nesta ideia de livre de coerção, é que está a China. Os membros também se comprometem a resolver problemas de segurança e integridade territorial que surjam na região. Estamos a falar da dimensão geopolítica desta aliança, que também é muito importante, especialmente neste momento a preocupação está no Mar do Leste e no Mar do Sul da China, como todos sabem, a reforma das organizações internacionais, portanto, era aquilo que eu vos dizia ao princípio, a substituição da guerra comercial pelo uso de instrumentos multilaterais, apesar de Biden não usar a expressão multilateral, para travar a China nos seus intentos económicos e a partilha de tecnologia, que é uma coisa absolutamente fundamental pelas razões que eu também vos disse. Portanto, a própria estratégia para a Ásia é uma estratégia que reflete não só esta ideia de guerra de transição de poder, com todos estes elementos, como refere a arquitetura internacional que o Joe Biden está a tentar desenvolver. Eu vou já terminar. Eu diria que, no geral, a estratégia de Joe Biden para o mundo tem pelo menos 3 elementos consideráveis e que é um avanço relativamente à estratégia Trump, que também já se tinha percebido, ainda que nunca o tenha dito, que estamos em fase de transição de poder, que é a capacidade de captação de aliados reticentes como a Índia. Vamos ver como é que corre na Europa, não estou tão otimista. O entendimento correto do sistema internacional, por exemplo, Barack Obama, eu vejo muito como um presidente de transição que não percebeu exatamente o que estava a acontecer e que precisou, digamos, que acabou por ficar refém do Médio Oriente e das primaveras árabes e não dar este salto que era absolutamente necessário e uma espécie de retorno a uma estratégia tipo Guerra Fria, mas sem ser uma estratégia de Guerra Fria. A única forma de eu explicar porque é que eu penso isto tem a ver precisamente com esta ideia de desgaste dos rivais, de cooperação nas várias vertentes, de interesse transversal, de preservação da democracia, de defesa da democracia, que é uma estratégia que é ambiciosa e que é ousada e que pode até correr mal. Eu diria, só para terminar, que pode parecer estranho que Joe Biden tenha começado pelo telhado por construir uma arquitetura internacional, por tentar construir uma arquitetura internacional, mas era isto que faltava na estratégia dos Estados Unidos. Portanto, o começo pelo telhado tem a ver com a necessidade de reorganizar o mundo juntamente com a liderança americana, que era uma coisa que desapareceu durante a administração Trump, que era confusa durante a administração Biden, que disse que ia passar a ser o pivô da Ásia, mas quer dizer, deixando os aliados europeus confusos com toda esta situação. Era preciso, de facto, uma reorganização da maneira como se via o sistema internacional, uma reorganização clara, e foi isso que Joe Biden veio trazer, e depois uma estratégia que é uma estratégia essencialmente de desgaste e que os Estados Unidos podem não ser capazes de levar até ao fim, porque é uma estratégia de longo prazo que vai precisar de muita resiliência. Não é por acaso que a China chama o Quad a NATO da Ásia,
Não é por acaso que a Rússia está a transportar as suas forças militares para a fronteira da Ucrânia e, portanto, temos um mundo perigoso e a única forma de lhe fazer face é, segundo Biden, através de uma resiliência e de um desgaste dos adversários para que estes não cheguem a tornar-se as grandes potências que verdadeiramente ameacem a América e o mundo livre. Muito obrigada. Muito obrigado, Diana Zoller. A estratégia da Guerra Fria, a estratégia de contenção da União Soviética, desse ponto de vista, era exatamente a mesma coisa. Tratava-se de esperar que a União Soviética desistisse de o ser, sem recorrer à força e usando todos os outros meios disponíveis para forçar a sua erosão. Mas, sobretudo, queria destacar desta intervenção uma linha de continuidade na estratégia norte-americana entre o último presidente republicano e o novo presidente democrático, o que para os aliados asiáticos é um alívio, mas para os aliados europeus aparentemente é uma surpresa. Dr. Jorge Tavares da Silva. Muito boa tarde. Começo por agradecer o honroso convite para participar neste evento, saudar os colegas de painel e todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu vou incidir nesta minha breve comunicação inicial sobre o Xi Jinping, aproveitando muito bem a questão da Diana pegar bastante nos Estados Unidos, foi ótimo. Vou pegar agora mais na questão da liderança que nós temos na China e depois, no final, vou-me centrar no tema que seria mais provável de eu falar, que é a questão exatamente de Taiwan, e, portanto, fazendo a interligação com o que a Diana disse. Parece-me importante começar exatamente por esta liderança que nos aparece em 2013, de um novo líder da China, e perceber aqui uma série de características nesta liderança que marcam, no fundo, a China atual e que, no fundo, tem depois implicações com todo este quadro de poder, enfim, do ponto de vista internacional. E a primeira grande questão, do meu ponto de vista, Xi Jinping chega, e eu tenho dedicado, enfim, um pouco também gostava de dizer isto, enfim, eu acho que nos últimos meses tenho dedicado também um pouco a tentar perceber quem é que é de facto o Xi Jinping, enfim, também um pouco as suas bases, até do ponto de vista biográfico, a sua passagem do ponto de vista político, tentar perceber de facto que líder é este, para depois tentarmos perceber também, se calhar, um bocadinho a matriz da sua governação atual. Eu acho que a primeira grande questão é quando ele chega em 2013, e nós já falámos um bocadinho dessa questão aqui, ele chega de facto com uma situação internacional bastante instável. Estávamos no contexto das primaveras árabes e, do meu ponto de vista, uma das grandes preocupações de Xi Jinping é a própria sobrevivência do Partido Comunista Chinês. E, portanto, há uma situação, aliás, são expulsos na altura jornalistas, a China tornou-se um pouco mais fechada, porque havia uma certa ameaça latente de poder-se criar instabilidade na China em relação ao próprio regime. E além disso, apareceram nessa altura escândalos gravíssimos do ponto de vista de quadros do Partido Comunista que foram, digamos que, feridas que atingiram fortemente o partido e, portanto, tornou-se, desse ponto de vista, muito mais fechado e é, se calhar, uma das grandes preocupações do ponto de vista político. E, portanto, logo a seguir temos o combate à corrupção que está também agregado a isto e que é, uma parte será, evidentemente, no contexto de tentar, evidentemente, serenar, do ponto de vista político, a política interna, também a pensar na opinião pública, digamos assim, chinesa, e portanto também um bocadinho para consumo interno, mas também se diz, enfim, poderia ter sido para afastar, enfim, fações, não sendo a expressão entre aspas, digamos assim, mas algumas fações internas, portanto, alguma estabilidade política que este líder procurou ter no contexto ou no quadro político interno. Outra questão logo imediatamente adicional, a galvanização nacionalista. Eu acho que é a característica mais central da China atual é a galvanização nacionalista que está a ser feita. Que é uma autêntica panela de pressão. Digamos que é um país que que trabalha, digamos, esta mentalidade do ponto de vista interno para também, de alguma forma, digamos, criar alguma unidade nacional a partir exatamente do sentimento da própria nação. E, portanto, vai tocar raízes muito para trás, digamos assim,
e, portanto, vai selecionar algumas tradições do ponto de vista filosófico, vai-se buscar o confucionismo, vai-se buscar, mas de forma seletiva, digamos assim, portanto, são, digamos que, aquilo que interessa ir buscar, e depois, no fundo, arranja-se, digamos assim, do ponto de vista atual, um conjunto, um modelo político baseado em várias inspirações, quer tradicionais, quer modernas, mas que servem a este propósito, no fundo, do sonho da China, da grandeza da China, e, portanto, estamos aqui também num contexto de nacionalismo, que é talvez o aspecto que caracteriza melhor a China atual e que tem muitas implicações, naturalmente, no contexto externo. Não é? Portanto, e até outro aspecto também paralelo, que é um certo triunfalismo, que é uma coisa que se está a ver agora muito na China. A questão da Covid-19, a forma como os chineses interpretam não só a vitória do país em relação à Covid, a vitória em relação até ao próprio modelo político dos Estados Unidos. E, portanto, esse triunfalismo tem sido uma das características também internas que se tem assistido. E, portanto, também está agregado a esta questão, digamos, de política, digamos, interna, e, portanto, é uma das formas que caracteriza o sistema atual. Depois, também agregado, há um certo afastamento, e é explicitamente assumido pela governação atual, um afastamento dos ideais, dos valores ocidentais. Isso é claro no vários documentos, do ponto de vista oficial, dizem que nós não queremos seguir democracias liberais, no modelo ocidental, portanto, não queremos seguir um modelo ocidental e, portanto, há aqui um modelo expressamente chinês, seja ele de que forma for, digamos, ou se quisermos, a forma é esta, é o socialismo com características chinesas, não é? Está bem definido. E, portanto, é o modelo que a China quer seguir, não quer seguir o modelo ocidental. E, portanto, aqueles anos, no fundo, do passado, que tiveram ingerência ou a tentativa de trazer, enfim, influências de democratização para a China não quer de forma alguma seguir. É uma grande, eu acho que é a grande frustração dos Estados Unidos, digamos assim, ou se quisermos dos países ditos ocidentais. Portanto, em relação à China é exatamente este. Há um certo falhanço, digamos assim, na tentativa de democratização da China, que não vai de forma alguma acontecer. Isso também é muito claro na China atual. Depois, há aqui, do ponto de vista de modelo, e agora também falando um pouco, eu não estou a falar muito do ponto de vista teórico, mas há aqui pelo menos um modelo que me pareceu que a China tem seguido nos últimos anos, ou melhor, está a transformar a sua forma de estar no mundo, que é passar naquilo que nós podemos dizer de um trading state, portanto, um Estado que não tinha objetivos, ou que parecia não ter objetivos de poder, nem objetivos militares, e, portanto, seriam só mercantis. Isso foi numa fase inicial, parecia ser isto, o modelo essencialmente chinês. Hoje não é nada disto, não é? Portanto, temos um modelo que ultrapassa a dimensão de trading state para um modelo, de facto, e a própria conferência tinha esta referência de superpotência. Eu acho que já estamos a passar exatamente para aqui, que é exatamente uma superpotência do ponto de vista internacional, está em todos os cantos do mundo, participa em todos os quadros, enfim, de políticos internacionais, e, portanto, está nas grandes organizações, está, e, portanto, não há relações internacionais sem a China, e essa é, se quisermos, a característica fundamental da China do ponto de vista político ou da política internacional. Também me parece importante. Depois é um regime, não podemos esquecer, não é? É um regime extraordinariamente autoritário, muito fechado, e, portanto, é muito interessante ver a China, ou o líder chinês neste quadro, a fazer efetivamente a defesa da globalização, mas é uma globalização com características chinesas, não é? Eu ainda ontem via a Netflix, só para terem uma noção, e se forem ao site da Netflix, vão ver onde é que está a Netflix no mundo, e há 2 países só que não está. Portanto, em termos de arte, em termos de cultura, em termos de tecnologia, nós quando chegamos à China, a globalização quase que termina, ou melhor, temos uma outra dimensão, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da difusão das ideias livres, quer dizer, há uma realidade completamente diferente, não é? Portanto, ela será do ponto de vista comercial, o liberalismo comercial, mas com muitas limitações. Agora, é um regime autoritário, fechado, desse ponto de vista. Aquilo que o Joe Biden está exatamente a fazer é aproveitar exatamente o chamado mundo livre, eu vou-lhe chamar mundo livre, contra um mundo mais autoritário, mais fechado, que é isto, no fundo, que temos aqui. Portanto, na verdade, a China tem esta matriz, enfim, com a sua própria realidade. E agora, vou pegar num dos últimos, ou seja, entre muitas outras coisas que eu poderia falar em relação à China,
vou pegar numa que me vai fazer a ligação com a questão de Taiwan, que é algo de muito sagrado no regime chinês, que é a política de unidade nacional. A China, na verdade, enfim, é uma velha civilização de milhares de anos, não é? É uma civilização, vou tentar dizer isto de uma forma que está, de facto, num processo de adaptação, enfim, à construção de um Estado, não é? Portanto, e com, enfim, numa tentativa, de facto, de criar uma unidade que, na verdade, do ponto de vista tradicional, ela não existia. A tentativa, por exemplo, de unir através da língua. É um esforço que o próprio regime comunista chinês está a tentar, de facto, fazer, não é? O mandarim é a língua oficial, mas os chineses tradicionalmente não falavam todos mandarim. Portanto, é um esforço, digamos assim, do ponto de vista da unidade linguística. É também da unidade, de alguma forma, étnica, na tentativa de unificação do país e, portanto, é um esforço também de unidade do ponto de vista étnico e das suas culturas, daí que tenha problemas com as identidades regionais. Portanto, é uma tentativa de, no fundo, de criar um Estado todo unido e, portanto, regiões como Hong Kong, Macau e Taiwan, de alguma forma, por um lado, do ponto de vista, o objetivo é, de facto, recuperar a soberania, e aqui estou a falar somente na questão de Taiwan, que é o que falta resolver, além do Mar do Sul da China, das ilhas, e, portanto, trazer para o território o controle da soberania desses territórios, mas também, no fundo, trazer para os mesmos modelos, para o mesmo modelo político, não é? E, portanto, Taiwan tem, de facto, digamos que a grande questão política, eu acho que é a grande questão política da China, em termos do regime comunista chinês, é exatamente a recuperação dessa soberania. Portanto, é um dos grandes problemas, exatamente, e, portanto, a ideia é recuperar a soberania do território e, portanto, que é, no fundo, o objetivo número 1. Portanto, o líder chinês, neste objetivo, não pode fraquejar. Porque fraquejar numa situação destas tem, evidentemente, problemas do ponto de vista político interno, não é? Porque o líder tem que ser, de alguma forma, forte. A questão de Taiwan, ela tem, no meu ponto de vista, desde a administração de Trump, mas, sobretudo, com a chegada ao poder da senhora Ma Ying-jeou, a situação agravou-se, não é? E, portanto, é muito por causa desta situação. Portanto, nós temos dois partidos, enfim, para os que estarão menos habituados a analisar as questões de Taiwan, temos dois partidos que, no fundo, dominam a cena política em Taiwan. Um partido, digamos que mais cooperante, que é o Partido Tradicional Nacionalista do Kuomintang, e temos um partido, enfim, com tendências, vou pelo menos dizer assim, com tendências mais independentistas, que é exatamente o Partido Democrático Progressista. Ora, quando chega ao poder exatamente este partido mais progressista, normalmente Pequim naturalmente não gosta e, portanto, reage negativamente a essa situação, que é o que nós temos estado a assistir desde 2016. Ora, estando a China a comemorar datas importantes, como o centenário do Partido Comunista este ano, e já não falo de 2049, que é o centenário da fundação da República Popular, mas sobretudo este ano, tem que mostrar, enfim, ou tem estado a tentar mostrar, de alguma forma, portanto, um certo descontentamento sobre, no fundo, as orientações políticas que a ilha, o território de Taiwan, tem seguido e que não agradam naturalmente a Pequim e, portanto, tem mostrado esse descontentamento com uma série de demonstrações de força e, portanto, é exatamente aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos. Agora, o que é importante dizer é que, de facto, a situação agravou-se. Agravou-se também pelo exemplo de Hong Kong, que não ajuda nada à questão de Taiwan no sentido do ponto de vista da China, naturalmente, porque percebeu-se a opinião pública em Taiwan, e aí sim há uma opinião pública no sentido pleno, percebe como é que ficaria o território no caso de, no fundo, ceder à China continental e, portanto, percebe-se perfeitamente em que sentido é que as coisas iriam, pelo exemplo de Hong Kong, e, portanto, a situação, digamos que está mais tensa neste momento, e vamos chamar no fundo, é um contexto de tensão regional, que a China, no meu ponto de vista, e aqui comparo com os Estados Unidos, eu acho que tanto um país como o outro estão numa lógica de medir. Eu acho que estão numa lógica como se fosse uma negociação, e, portanto, estão a avançar até onde vêm, de facto, também num sentido, e nós já vamos ver isso depois, julgo eu, com a própria visão da Diana, eu acho que os Estados Unidos e a China estão neste momento a medir um bocadinho até onde é que podem ir e também mostrando de alguma forma a posição de cada um e a capacidade de cada um. Porque, na verdade, nos últimos anos a China, e é uma percepção também, uma análise que eu faço, teve de alguma forma
liberdade para tomar algumas iniciativas, fruto também dos contextos políticos em que os Estados Unidos esteve envolvido. Ou seja, os Estados Unidos direcionaram muito a sua atenção para outros cenários e deixaram um bocadinho a Ásia livre, digamos assim, e a China tomou muitas iniciativas de maneira quase unilateral, digamos assim. E, portanto, é um pouco isto. No fundo, a administração americana está a tentar, de alguma forma, contrabalançar essa posição. E, portanto, é para medir um bocadinho, ou seja, que a China já não pode fazer tudo aquilo que está a pensar fazer, porque também vai contar um bocadinho agora, de uma forma mais assertiva, com uma certa contrapoder, vamos chamar, não sei se é feliz a expressão, mas um contrapoder por parte dos Estados Unidos. E, portanto, parece-me ser este jogo de poderes que se está aqui a posicionar no contexto de Taiwan e no contexto da Ásia. Agora, Pequim nunca avançará por uma questão desta, ou seja, do ponto de vista, nós agora neste momento acho que não podemos dizer de maneira nenhuma que não pode haver um conflito armado. Já não consigo dizer isto. Nós dizíamos isto aqui há uns meses, se calhar uns anos atrás. Eu lembro das conferências onde participei, era uma coisa impensável, muito, muito impensável. Neste momento é algo de impensável, mas já não é impossível, ou seja, isto já há alguma possibilidade de poder haver um conflito armado, enfim, da China, efetivamente, como eles dizem exatamente, isto vem pelo menos do Jiang Zemin, que dizia que de facto não podia ficar para sempre. A questão de Taiwan teria que se resolver. Isto está escrito e, portanto, eles sabem que tem este objetivo implícito e, portanto, não ficará assim para sempre. Agora, só haverá uma investida militar, e vamos partir para este pressuposto, se de facto houver vitória. Ou seja, se tiver muita percepção de vitória. Porque se tiver uma percepção, e é isso que eu julgo que os Estados Unidos estão a fazer, é tentar criar dificuldades para que a China não tenha essa percepção de vitória, e portanto pense, no fundo, fique com mais receio de qualquer investida, aí não avançará porque os riscos eram imensos. Ficaria até em causa o próprio regime, digamos assim, e, portanto seria muito problemático para Xi Jinping e para a governação chinesa, de facto, partir para uma questão desta natureza. Eu não sei se ainda tenho tempo, eu tenho aqui questões, por exemplo, o isolamento internacional de Taiwan, que é uma questão que me parece também... Ainda tenho tempo? A questão do isolamento internacional de Taiwan, que é ou seja, olhando agora para a questão, porque também temos que ver, eu estou a ver muito do ponto de vista de Pequim, temos que também ver do ponto de vista de Taiwan. E Taiwan beneficiou muito, do meu ponto de vista, Taiwan no sentido de governação atual, beneficiou muito do contexto de Hong Kong, porque serviu, no fundo, a opinião pública. Aliás, ganhou as eleições, as segundas eleições foram ganhas exatamente por causa disso, quando as sondagens davam provável a derrota da senhora Tsai Ing-wen nas eleições, e a questão de Taiwan salvou o mandato do Partido Democrático Progressista e, de alguma forma, tornou a opinião pública taiwanesa mais ciente em relação à China, não é? Portanto, eu acho que ficou daí uma situação clara e, portanto, eu acho que Taiwan ganhou, digamos, a governação atual ganhou com a questão não só com a questão de Hong Kong, como também com o Donald Trump, naturalmente, e com a continuidade, uma certa continuidade da administração, em termos de políticas, com a administração Biden. Taiwan também está a retirar dividendos importantes, nomeadamente um certo apoio no sentido de criar as tais alianças, digamos assim, regionais, e, portanto, Taiwan também vai tirando um bocadinho, digamos, de vantagens dessa situação. Vai ganhando também a oportunidade de pressionar na medida do possível, porque esse é um dos objetivos da China continental, é exatamente isolar cada vez mais tem conseguido isolar internacionalmente Taiwan. Aliás, tem a questão, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, onde Taiwan participava e deixou de participar numa altura tão importante como esta da Covid-19, portanto até criou um imenso debate do ponto de vista internacional. E, portanto, no essencial, digamos assim, é esta... Enfim, há aqui outras questões, se calhar vou deixar para alguém que queira depois levantar alguma questão sobre sobre o problema de Taiwan e das relações com a China para mais adiante, mas no essencial, enfim, as linhas fundamentais desta questão entre Taiwan e a China, e a partir muito da lógica também chinesa, são essencialmente estas. Depois poderemos aprofundar mais adiante. Ok, obrigado. Ótimo. Há aqui uma correlação também entre a viragem
autoritária ou mais autoritária no regime comunista da China. Há alguns analistas que falam mesmo em retotalitarisation, uma palavra pesada, mas que tem um significado claro, e a democratização em Taiwan, isso é um ponto importante para diminuir o isolamento relativo de Taiwan. Também a viragem wilsoniana do presidente Joe Biden, para quem esta dimensão, uma clivagem entre democracias pluralistas e regimes autocráticos, também vai a favor da Taiwan e reduz, de alguma maneira, o seu isolamento numa conjuntura complicada em que o regime comunista em Pequim parece ter pressa. O tema do Xi Jinping é um tema muito importante. O Xi Jinping é, ao mesmo tempo, um dirigente muito determinado e muito inseguro. É uma combinação que já existia no tempo do Stalin e que pode tornar as coisas menos previsíveis do que seriam de outra maneira. Nuno Magalhães. Não tem microfone ligado? Tenho. Ouvem bem? Sim. Sim. Boa tarde a todos. Começo por agradecer ao professor Carlos Gaspar e ao professor Luís Tomé pelo amável convite. É com todo o gosto que aqui estou. Cumprimentar os restantes membros desta mesa redonda e minhas senhoras e meus senhores. O que me traz aqui hoje, basicamente, é pegar no caso norte-coreano, no caso de proliferação nuclear norte-coreana, e procurar entender de que modo é que esse caso influencia a grande estratégia chinesa. Como a questão norte-coreana não é muito, digamos, não é muito estudada no nosso país, eu creio que seria uma boa oportunidade para me focar essencialmente na lógica de nuclearização norte-coreana e depois fazendo uma ligação então com a política externa chinesa. Eu vou procurar, dentro dos 15 minutos que tenho, proceder a essa análise e vou dividir esta conversa, digamos, em 7 partes. Basicamente vou começar com o puzzle da nuclearização norte-coreana, a falar um pouco do background, em termos de capacidades nucleares norte-coreanas, o que é que tem sido feito a nível de negociações, qual foi o resultado. Depois pego no porquê é que, em primeiro lugar, Kim Il-sung, já desde a década de 50, tem procurado desenvolver esse tipo de capacidades, porque é que Kim Jong-il, o filho, acabou por o conseguir em 2006, e porque é que Kim Jong-un, contra todas as expectativas, acaba por ser alguém que fortaleceu ainda mais esse tipo de capacidades. Depois de analisar o porquê, olho brevemente para a estratégia norte-coreana, que de facto explica o outcome, o resultado que temos hoje em dia, que é uma potência nuclear de facto. Depois de falar nesse aspecto da estratégia norte-coreana, procederei então para a análise da China, começando por falar muito brevemente na grande estratégia chinesa, quais são as implicações de uma Coreia do Norte nuclear para essa estratégia e, finalmente, procurar analisar de um ponto de vista realista, que é o framework teórico, o enquadramento teórico que eu sigo, de que modo é que a China pode ter um papel importante no muito difícil cenário de desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Portanto, em primeiro lugar, o puzzle. Como é que podemos explicar que um país pequeno como a Coreia do Norte, com cerca de 25 milhões de habitantes, com um PIB reduzidíssimo, que se estima ser de 40 mil milhões de dólares, conseguiu desenvolver e manter armas nucleares? Apesar dos enormes custos diretos e indiretos
e mais, num contexto em que a Coreia do Norte está a ir não só contra o Estado mais poderoso do sistema internacional e, por sinal, o seu maior inimigo, os Estados Unidos, mas também como é que a Coreia do Norte consegue fazer isso indo contra a vontade do seu maior aliado, a China, que desempenha um papel fundamental a nível de segurança e a nível económico em relação à Coreia do Norte, a nível de segurança, com base no Tratado de 1961, um tratado que se estende a defesa mútua, e a nível de economia, quando sabemos que a China é responsável por cerca de 90% das trocas comerciais da Coreia do Norte, e para além disso, a China tem dado um apoio fundamental aos norte-coreanos. Nada disto é oficial, mas estima-se que o regime norte-coreano não conseguiria sobreviver se não fosse o auxílio chinês a nível de energia e a nível de alimentos. Eu falei há pouco nos custos diretos e custos indiretos. Esses custos diretos estão relacionados, obviamente, com o desenvolvimento desse tipo de armamento, com o desenvolvimento da capacidade de projeção das armas nucleares, e junto-se a isso manter um exército de cerca de 1.200.000 homens, mais programas que envolvem outro tipo de armamento, como armas químicas. Em termos de custos indiretos, há obviamente os custos económicos decorrentes de sanções bilaterais de países como os Estados Unidos, sanções também multilaterais decorrentes de organizações como a ONU e como a União Europeia. A nível político, também há, obviamente, custos indiretos associados, né, no isolamento da Coreia do Norte. E, finalmente, em termos de segurança, houve aqui um risco em termos de a Coreia do Norte, naquele período, desde que admitiu que estava a desenvolver armas nucleares até 2002, até ao ponto em que efetivamente testou essas armas em 2006, poderia ter sofrido um ataque preventivo. Ora bem, então porquê? Porquê é que temos estas armas nucleares? Comecemos então com o background. Quantas armas é que existem neste momento? Não há certezas. Estima-se que existam entre 10 a 30 warheads. Portanto, supõe-se que existem essas armas em termos operacionais. Houve 6 testes nucleares, desde 2006 até 2017. 2 desses testes nucleares, em 2006 e em 2009, foram efetuados sob a liderança de Kim Jong-il. Os outros 4 foram efetuados sob a liderança de Kim Jong-un. Para quem não tem também um background histórico em relação à política norte-coreana, Kim Il-sung foi o primeiro líder, liderou o país desde 1948 até a altura da sua morte em 1994. Kim Jong-il, o seu filho, sucedeu, liderou desde 1994 até 2011, quando da sua morte, e finalmente Kim Jong-un, que é o jovem líder da Coreia do Norte, que tem estado a liderar o país desde 2011. Em termos de testes de mísseis, até agora a Coreia do Norte procedeu a 156 testes, desde 1985 até o presente. 15 desses testes foram efetuados sob a liderança de Kim Il-sung, 16 sob a liderança de Kim Jong-il e 125 sob a liderança de Kim Jong-un. Eu falei há pouco no facto de Kim Jong-un ter sido olhado com alguma esperança quando se tornou líder da Coreia do Norte, porque Kim Jong-un era considerado alguém ocidentalizado, alguém que tinha estudado na Europa, alguém que tinha gostos parecidos com os gostos ocidentais, por exemplo, o facto de ser um fã de basquetebol. Portanto, os mídia e pensadores, talvez com alguma tendência liberal, construtivista, achavam que Kim Jong-un tinha sido socializado no Ocidente e, como tal, a política externa norte-coreana, especificamente a política nuclear, seria afetada. Enganaram-se redondamente e o número de testes de mísseis com mísseis provam. Em termos qualitativos, olhando para a capacidade de projeção norte-coreana, o que vemos é que, de facto, a Coreia do Norte parece ter atingido a capacidade de tríade nuclear, para além de ter bombardeiros. A Coreia do Norte consegue, a partir de 2017, do teste do ICBM, o Hwasong 15, consegue projetar poder nuclear a uma distância, estima-se, de 13.000 quilómetros. Portanto, sabendo nós que de Pyongyang a Washington DC há uma distância de 11
mil quilómetros. Portanto, a Coreia do Norte, neste momento, em teoria, consegue alcançar qualquer ponto do território norte-americano. Depois, a partir de 2019 e do teste do míssil do SLBM, Submarine Launched Ballistic Missile, o PUKOK-SUM 3, a Coreia do Norte também adquiriu esse tipo de capacidades. Ora bem, tudo isto tem sido, obviamente, contestado, e essa contestação tem levado a negociações essas que foram negociações bilaterais e negociações multilaterais. Em termos bilaterais, a Coreia do Norte tem estado envolvida em negociações com a Coreia do Sul, isto já antes de ter desenvolvido armas nucleares, portanto, desde que assinaram uma declaração de desnuclearização da Península Coreana em 1992, que existe este tipo de compromisso. Depois, a Coreia do Norte tem, durante as presidências progressistas sul-coreanas, nomeadamente durante as presidências de Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun e Moon Jae-in, que é o atual presidente, tem havido uma interação mais positiva que se materializou em cimeiras intercoreanas. Uma primeira cimeira no ano 2000, entre Kim Jong-il e Kim Dae-jung, uma segunda cimeira em 2007, entre Kim Jong-il e entre Roh Moo-hyun, e 3 cimeiras em 2018 entre o atual líder norte-coreano, Kim Jong-un, e Moon Jae-in. Depois houve uma cimeira trilateral em 2019 em Panmunjom, mas não envolvendo também os Estados Unidos. Mas em termos de progresso não tem havido um grande impacto em termos de desnuclearização. Com os Estados Unidos também houve um processo bilateral, também tem havido um processo bilateral. Esse processo bilateral de negociação teve início em 1994, com a assinatura do Agreed Framework, que se realizou entre a administração Bill Clinton e entre a liderança de Kim Jong-il, numa fase de bastante fragilidade da liderança norte-coreana. Há quem afirme que Bill Clinton apenas o assinou porque supunha que a Coreia do Norte não iria durar o suficiente até que os Estados Unidos tivessem de respeitar o seu lado do acordo. Esse acordo que previa que a Coreia do Norte não iria desenvolver armas nucleares a troco de garantias políticas, de normalização política, de segurança e de apoio económico. Esse acordo acabou por cair durante a administração de George W. Bush, que a partir dessa altura optou por negociações multilaterais. Portanto, a partir de 2013 até 2009 realizaram-se as famosas conversações a 6, que levaram a 2 acordos, um em 2005 e um em 2007, mas que acabaram por não conduzir à desnuclearização, porque a Coreia do Norte optou por se retirar. Donald Trump voltou a optar pela abordagem bilateral, através dos 2 encontros, os famosos encontros com Kim Jong-un em 2018 e em 2019. Portanto, neste momento, é isto que temos. Apesar das tentativas, a Coreia do Norte mantém-se num estado nuclear. E porquê? Porquê que a Coreia do Norte desenvolveu estas armas nucleares? Bom, por vários motivos. Eu creio que nós podemos, de modo simples, referir-nos a motivos militares, económicos e domésticos. E todos estes 3 motivos, creio eu, levaram Kim Il-sung ainda durante a Guerra Fria, mas principalmente Kim Jong-il e Kim Jong-un a fazê-lo. Em termos de segurança, a Coreia do Norte, já durante a Guerra Fria, procurou seguir aqui uma linha Juche estratégica ao desenvolver armas nucleares e não estar dependente da União Soviética para a sua proteção. No entanto, acabou por ser dissuadido Kim Il-sung desse projeto, da mesma forma que os sul-coreanos foram dissuadidos pelos Estados Unidos. A União Soviética conseguiu fazê-lo em relação à Coreia do Norte. No caso de Kim Jong-il, teve de lidar com um ambiente internacional hostil, politicamente, porque a Coreia do Norte, na altura, era um regime anacrónico. Não podemos esquecermos que o comunismo caiu com estrondo na União Soviética. A China enfrentava graves problemas depois das manifestações em Tiananmen em 89. Portanto, politicamente, a Coreia do Norte extremamente fragilizada. Do ponto de vista de segurança, tinha perdido o seu principal aliado, a União Soviética, e a China, na altura, não estava em condições de garantir a segurança norte-coreana.
Portanto, a Coreia do Norte, do ponto de vista estrutural, tinha todos os incentivos para procurar desenvolver armas nucleares. Não foi porque, devido à irracionalidade, suposta irracionalidade dos líderes norte-coreanos, ou devido a questões ideológicas, por serem comunistas, ou por causa da ideologia Juche. Não, a Coreia do Sul, se estivesse nos mesmos tipos de... se estivesse no mesmo... a sofrer o mesmo tipo de pressão estrutural, desenvolveria armas nucleares, se tivesse sido a União Soviética a triunfar na Guerra Fria. Portanto, esta é a questão da dissuasão militar. Devo dizer que a Coreia do Norte, em termos convencionais, já tinha uma forte capacidade de dissuasão, através da sua artilharia apontada a Seul, e mesmo em termos não convencionais, com as suas armas químicas. Por exemplo, estima-se que se houvesse agora um confronto convencional entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, envolvendo os Estados Unidos, estaríamos perante um número diário de vítimas de 20 mil vítimas. Portanto, já havia aqui alguma capacidade de dissuasão. Obviamente que as armas nucleares vieram aumentar essa capacidade, principalmente em relação aos Estados Unidos, Coreia do Sul e também em relação à China, que é um aliado da Coreia do Norte, sem dúvida, mas é um aliado bastante condicional. Em termos económicos, a Coreia do Norte tem estruturas bastante frágeis, a sua economia não pode seguir os mesmos passos reformistas que a China seguiu, ou que um país como o Vietnã seguiu, tem ali o perigo de ser absorvida pela Coreia do Sul, portanto opta por proceder a reformas económicas muito conservadoras, digamos assim. Por exemplo, a Coreia do Norte permite a existência de alguns mercados negros, de facto estimulam a economia. Depois, em termos de subsistência, a Coreia do Norte, porque que as armas nucleares são importantes para a economia norte-coreana? Porque permitem extrair concessões económicas durante as negociações. As coisas não têm corrido assim tão bem para os norte-coreanos ultimamente, mas esse foi um dos objetivos com o desenvolvimento das armas nucleares, um objetivo acessório, porque de resto o regime sobrevive muito por culpa das atividades ilícitas do famoso e misterioso, ao mesmo tempo, Departamento 39, que é responsável por atividades como branqueamento de capitais, por exemplo, tráfico de droga, etc. Especialmente num contexto em que as sanções das Nações Unidas têm um impacto enorme na economia norte-coreana. Por último, em termos de política interna, as armas nucleares também têm um papel importante, principalmente para Kim Jong-un. Quando Kim Jong-un se tornou líder da Coreia do Norte, era um perfeito desconhecido dentro da Coreia do Norte e fora do país, mas mais importante para ele, dentro da Coreia do Norte. Foi alguém que sucedeu ao seu pai com alguma surpresa, porque supostamente numa sociedade, digamos, confuciana e patriarcal, e olhando para os 5 filhos de Kim Jong-il, 3 homens e 2 mulheres, podíamos dizer que as mulheres estariam excluídas dessa liderança. Em relação aos homens, Kim Jong-un era o mais novo, portanto, supostamente não seria ele a ser o líder. Felizmente para ele, o Kim Jong-nam caiu em desgraça, que era o filho mais velho, com ligações fortes com a China, mas politicamente cometeu erros, para além de embaraços públicos, como ser apanhado com um passaporte falso a tentar visitar a Disneylândia no Japão, e o Kim Jong-il aparentemente não tinha as condições psicológicas necessárias para ser líder. O Kim Jong-un, nessa altura havia basicamente 2 cenários, ou uma liderança coletiva, uma junta militar, uma liderança conjunta de uma junta militar, ou então o Kim Jong-un tornar-se líder com o auxílio de homens de confiança do seu pai. Foi precisamente o que aconteceu, destacando-se a presença de Chang Song-taek, que era considerado um rival, que era seu tio, era considerado um rival, e aliás acabou por ser executado, acusado de traição. Portanto, neste contexto de fragilidade doméstica, as armas nucleares o fortalecimento do programa nuclear norte-coreano dão a Kim Jong-un, ou fortalecem a posição interna de Kim Jong-un. Qual tem sido a estratégia neste âmbito? Sabemos o porquê. Qual tem sido a estratégia norte-coreana? Os norte-coreanos, creio que nessa altura, têm
tem desenvolvido uma estratégia que passa por atos de proliferação, negociações, tentativa de extrair ao máximo concessões dessas negociações sem abdicar de partes importantes do seu programa e, finalmente, uma situação de crise em que a Coreia do Norte não segue aquilo que foi acordado, geralmente uma crise provocada por um novo ato de proliferação, seja um teste com mísseis ou seja um teste nuclear. E tudo isso num contexto de competição entre os Estados Unidos da América e a China, sabendo a Coreia do Norte que à China interessa mais uma Coreia do Norte que, apesar de ser, digamos, um aliado mal comportado, mas ao menos é um aliado para o regime chinês. E entramos aqui na grande estratégia da China e muito brevemente, em 2 minutos, que é o tempo que me resta, qual é a grande estratégia chinesa? Parece-me a mim que a grande estratégia chinesa passa por 3 fases. Uma fase de consolidação política interna. O meu colega Jorge há pouco estava a referir-se a isso também. Uma segunda fase que passa por uma reconquista do espaço no leste asiático, um género de um recuperar do sistema tributário que imperou durante séculos naquela região, e a atitude da China em relação ao Mar do Sul da China, por exemplo, e mesmo em relação à Coreia do Sul, indica precisamente esse objetivo. E, finalmente, uma estratégia de hegemonia global. Outra vez, não é por ser um Estado comunista, porque é esse o instinto das grandes potências, é esse o incentivo que sentem. E a China, por exemplo, através do seu banco, do AIIB, e através da Belt and Road Initiative, através do fortalecimento das suas relações bilaterais, não só noutros continentes, em África, onde aliás já projeta poder militar no Djibouti, como também as suas relações económicas com países na América Latina, revelam bem essa questão. A Coreia do Norte é importante. Porquê? A Coreia do Norte é importante para a China, precisamente, ou melhor, a China beneficia em não deixar cair a Coreia do Norte. Porquê? Consequências imediatas. Custos, a destabilização regional seria negativa para a China, custos associados com a reunificação, o facto de ter supostamente uma onda de refugiados a entrar pelas suas províncias do Nordeste, a questão de ter possivelmente tropas norte-americanas a estenderem-se até ali ao Yalu River e ao Tumen, ao rio Yalu e ao rio Tumen, na fronteira entre a Coreia do Norte e a China, a derrota política de ver um aliado a cair e, finalmente, aqui uma questão e agora pegando também na questão de Taiwan, no futuro, eventualmente haver aqui a possibilidade de haver digamos que uma troca em relação com os Estados Unidos, Coreia do Norte em relação a Taiwan. Em termos de desarmamento, se calhar ficará para depois, porque eu ia testar aqui 2 hipóteses, ia apresentar aqui 2 hipóteses, uma otimista de cariz liberal construtivista e uma mais pessimista de cariz realista, que é a que eu defendo, e creio que é aqui que a China poderá desempenhar um papel fundamental. Se calhar deixo para a discussão. Obrigado. Ok, muito obrigado. Como ficou demonstrado, o caso da Coreia é um caso exemplar da política de desnuclearização, que deu origem a um Estado nuclear, que todos hoje reconhecem como um Estado nuclear e que nunca cumpriu um único dos acordos múltiplos que fez desde 1994 até há relativamente pouco tempo. Suponho que os negociadores no Irão têm isso bem presente, sobretudo neste momento. É de facto um caso exemplar. O Nuno Magalhães dir-nos-á depois qual é a sua previsão, mas a única previsão que é legítimo fazer é que a Coreia do Norte tornou-se um Estado nuclear não por acaso. Os seus motivos são motivos racionais. A Coreia do Norte é um pequeno país cercado por potências nucleares, a Rússia, a China e os Estados Unidos, e que é inteiramente improvável, pelo menos enquanto este regime se mantiver, que haja qualquer passo, pequeno ou grande, no sentido da desnuclearização. Não sei se estou a antecipar as conclusões do Nuno. Se for assim, peço desculpa. Vamos abrir o debate. Eu queria
pedir a todos os participantes para intervirem muito vivamente. Temos muitas questões importantes em cima da mesa e algum tempo para o nosso debate, até às 18h. Podem fazer perguntas no chat aqueles que não quiserem intervir. Os que quiserem intervir e têm o ecrã ligado, podem fazer sinal de uma maneira ou de outra. Suponho que haja várias maneiras de se fazerem ouvir. Eu vou dando a palavra à medida que aparecerem inscrições, que espero sejam numerosas, ou pelo chat ou diretamente no ecrã. E para iniciar o debate, dou a palavra ao Luís Tomé. Luís. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado aos três por estas belas apresentações e, enfim, bastante sal para nós e pimenta para nós refletirmos. Eu queria fazer algumas provocações à Diana, mas antes disso só uma curtíssima reflexão sobre os casos de Taiwan e Coreia do Sul. Porque ambos exemplificam os típicos dilemas de processo de democratização. É muito interessante a comparação, porque fazem o processo de democratização mais ou menos em simultâneo, no final dos anos 80. No caso da Coreia do Sul, nunca se pôs em causa o ideal da unificação da península. O que foi variando na alternância democrática é uma abordagem mais dura ou de maior desanuviamento com Pyongyang. Mas no caso de Taiwan as coisas são diferentes, porque com a democracia os taiwaneses, os verdadeiros taiwaneses, ganham poder, estão ciclicamente no poder, é o caso neste momento, no Parlamento e na Presidência, e os taiwaneses, ao contrário dos chineses e do Kuomintang, não querem identidade chinesa, nem querem unificação com a mãe pátria. Querem um Estado para os taiwaneses, e isso, obviamente, levanta um conjunto de dilemas acrescidos na relação com Pequim. Mas, enfim, o meu pedido de palavra é fundamentalmente para me referir a algumas ideias que a Diana, nós já discutimos isto várias vezes, mas também o podemos fazer agora, algumas ideias que a Diana expôs aqui, com as quais, aliás, eu estou em desacordo e noutras em concordância. Desde logo, não concordo nada com a ideia de que estamos em guerra, é um termo excessivo, menos ainda de que é uma guerra que começou e foi provocada por Trump. Acho que estamos em competição estratégica, que vem desde o fim da dupla Guerra Fria. Tiananmen é um bom exemplo. Todos os presidentes americanos se referiram à China como rival estratégico. Portanto, a competição é inerente ao sistema entre grandes potências, não é nada de novo. Escalou na era Trump por razões próprias à moda de Trump. Também acho que, efetivamente, a administração Biden segue até certo ponto aquele US Strategic Framework for the Indo-Pacific do presidente Trump, que ele tinha assinado e foi publicado 15 dias antes, tornado desclassificado 15 dias antes da tomada de posse de Biden, mas é aquela ideia de que faz o que ele disse, não faças o que ele fez. Porque, efetivamente, a estratégia de Biden é totalmente distinta da de Trump. O pendor ao recurso aos direitos humanos e à democracia, o pendor ao multilateralismo, o reforço das alianças e das parcerias, temas globais que facilitam a cooperação com aliados e parceiros e até com rivais, clima, a pandemia, o regresso à Organização Mundial de Saúde, ao Acordo de Paris, ao Acordo Nuclear com o Irão, tudo isso são diferenças tão colossais que, de facto, mas também não podia ser de outra maneira, porque se há um dos muitos falhanços de Trump, talvez o maior de todos, seja precisamente na política em relação à China. É um desastre completo e não podia haver continuidade, nem pode. E é muito fácil demonstrar pelos dados dos próprios Estados Unidos. A guerra de tarifas não teve nenhuma eficácia para a China mudar de comportamento. Pelo contrário, a China tornou-se mais assertiva ainda. Aumentou muito custos de componentes importados a partir da China, que encareceram a produção de empresas americanas e pagos pelos consumidores americanos. Redução drástica das compras chinesas de produtos agrícolas americanos, que obrigou o governo federal a apoiar os agricultores americanos com 28 mil milhões de dólares. Uma quebra significativa de turistas chineses, que era quem mais gastava nos Estados Unidos. Redução drástica do investimento chinês, obviamente, nos Estados Unidos e perda direta de 245 mil postos de trabalho. O déficit baixou porque deixaram as exportações e as importações dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, curiosamente,
A China é o primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos em 2020, representa uma parcela de 15%. E mais do que isso, a China tornou-se o maior parceiro comercial da União Europeia pela primeira vez em 2020 e tornou-se o maior destino das exportações japonesas em 2020. Estes são apenas alguns exemplos do fracasso da política Trump em relação à China, do desacoplamento em relação à China. E ainda agora, em fevereiro, um relatório da Câmara de Comércio dos Estados Unidos explica que os riscos do desacoplamento cego dos Estados Unidos em relação à China são tremendos, com custos gigantescos para os próprios Estados Unidos. Aliás, basta ver que já Trump tinha perdido as eleições e Biden sendo eleito, os outros países parceiros e aliados da Ásia-Pacífico assinaram o RCEP com a China e a União Europeia assinou o CAI com a China. Mas isto são alguns exemplos, porque no fundo isto mostra que não há um alinhamento, ao contrário da Guerra Fria, estratégico, nos moldes que havia durante a Guerra Fria. Não há uma típica Guerra Fria, nem pode haver. Hoje a complexidade é muito maior. E já durante a era Biden, eu nem sequer vou referir mais de Trump, na era Biden, eu cito 2 ou 3 exemplos para percebermos como o alinhamento estratégico típico da Guerra Fria não se aplica aos tempos de hoje. Já na era Biden, a Nova Zelândia, que é um aliado formal dos Estados Unidos, que é um dos 5 dos Five Eyes para a partilha de intelligence, a Nova Zelândia acabou, com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, a demarcar-se dos Five Eyes, a dizer que não partilhava da orientação anti-China, que queria manter excelentes relações com a China, que é a maior parceiro comercial da Nova Zelândia. Outro exemplo, o Japão, que tem disputas territoriais com a China e que tem estado em grande aproximação, aliás, com os Estados Unidos, ainda agora o Suga foi recebido, como a Diana também disse, mas o Japão não alinhou nas sanções contra a China por causa dos uigures, que os Estados Unidos alinhou com o Reino Unido, a União Europeia ou o Canadá. O Japão não alinhou. Outro exemplo, a Índia. Fala-se até numa aliança, como se fosse possível meter a Índia numa aliança formal. A Índia, apesar da cimeira formal do Quad, apesar da visita do secretário da Defesa, não desistiu de comprar os S-400 à Rússia, vai receber o Putin numa visita este ano e a Rússia é o maior fornecedor de armamento e de energia para a Índia. Aliás, a Rússia é quem está a mediar as disputas territoriais da Índia com a China. Portanto, o emaranhado de relações faz com que, na perspectiva de Biden, seja positiva a ideia de uma dicotomia entre as democracias face às autocracias. Isso faz parte da lógica de Biden para tentar congregar os seus, mas o mundo é mais complexo e se não tiver alguns cuidados, só saberemos daqui a algum tempo, mas Biden corre o risco, por razões de pressões internas também, de acabar por fracassar onde Trump falhou, não é? Que é melhorar as condições económicas e de segurança dos norte-americanos, que é pôr os Estados Unidos, de facto, de novo a liderar a comunidade internacional e que é salvaguardar a ordem liberal internacional. Muito obrigado. Eu queria acrescentar um ponto que é a analogia com a Guerra Fria é, ao mesmo tempo, tentadora e é mesmo, talvez, na política norte-americana, uma simplificação irresistível. E as democracias precisam sempre de simplificar as coisas para poder arrumar a casa, mobilizar a opinião pública e avançar. Há 2 ou 3 diferenças que são muito marcantes. A primeira, de um ponto de vista histórico, a Guerra Fria é uma competição entre 2 grandes potências que venceram uma guerra hegemónica. A China não venceu nada. Não venceu, cresceu, não é? Mas toda a gente sabia, desde os anos 50, que quando a China e a Índia encontrassem o seu caminho para a Revolução Industrial, que iam crescer de uma maneira absolutamente extraordinária. Mas crescer economicamente não é ganhar uma guerra hegemónica. Ganhar uma guerra hegemónica é qualquer coisa que investe um Estado, que investe uma potência com um estatuto único e que lhe dá uma confiança, que não é mero triunfalismo. O Jorge Tavares da Silva estava a sublinhar e bem o nacionalismo quase histérico que nós encontramos
não nos nossos colegas chineses, mas nos oficiais chineses, com quem por vezes temos de ter relações, mas isso é uma coisa diferente, não é? Com certeza que a revolução económica e urbana, social na China é impressionante, mas não é a mesma coisa do que ganhar uma grande guerra, como a Segunda Guerra Mundial ou mesmo a Guerra Fria. A segunda diferença é mais estrutural, é que não há, por nenhuma medida, uma paridade entre os Estados Unidos e a China. E ao contrário de haver duas grandes potências, há pelo menos três, no sentido em que a China não é uma potência nuclear comparável à Rússia pós-soviética. A Rússia pós-soviética é o único que tem uma paridade estratégica nuclear com os Estados Unidos. Claro que para os defensores da geoeconomia isto não tem importância nenhuma. Mas se estamos a falar de uma guerra fria ou quente, então isto tem toda a importância. As questões de estratégia nuclear têm toda a importância. E a última, que me parece não a menos importante, é de que a União Soviética tinha, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, uma projeção ideológica impressionante. Talvez as jovens gerações não se lembrem disso, mas metade dos intelectuais na Europa continental era ou comunista, ou um companhão do Rutte, ou pró-soviética. Isso não existe. Isso não existe. E a dimensão ideológica, esta projeção, este impacto ideológico é parte integrante da Guerra Fria. Diana. Quer responder? Sim, quero, claro, com muito gosto. Em relação às críticas que o Luís faz, que eu entendo, nós aqui temos também que perceber uma coisa. Há a questão da nossa análise relativamente ao que se está a passar e há a análise e o entendimento que os atores internacionais fazem do sistema internacional. E o que eu vos trouxe aqui não é só o que eu, Diana, penso, é o que eu penso que o Biden pensa, ou como é que eu interpreto a posição do Biden relativamente à forma como ele vê o sistema internacional. Quer dizer, isto não foi uma ideia louca que eu tive na minha cabeça, foi a leitura aturada dos documentos, a leitura dos discursos, etc. Portanto, eu não tive uma ideia doida de dizer que o Biden pensa assim porque me apeteceu. Quer dizer, eu estou, no fundo, a fazer uma exposição sobre como é que eu acho que a nova presidência vê o sistema internacional, quais é que eu acho que são as continuidades e as rupturas com a administração anterior e de que forma é que isso pode vir a trazer certos e determinados efeitos no sistema internacional. Quer dizer, eu não estou a defender que estamos numa guerra fria. Aliás, o argumento que eu fiz o único argumento que eu fiz é que estamos num processo de transição de poder e que desde a presidência de Trump, este processo de transição de poder tem sido encarado pela potência Estados Unidos da América como uma guerra de transição de poder, que é uma coisa que acontece com muita frequência, que é os Estados que sentem, está na teoria e está na história, há inúmeros exemplos históricos, os Estados que sentem que há um segundo Estado que lhes pode vir a tirar a liderança internacional, muitas vezes iniciam guerras que, como penso que tornei claro, neste caso não pode ser uma guerra hegemónica, porque a partir do momento em que há o advento das armas nucleares,
uma guerra hegemónica em sentido clássico é quase impossível, e, portanto, o que eu defendi, a única coisa que eu verdadeiramente defendi, é que há da parte dos Estados Unidos um sentimento de guerra de transição de poder relativamente à China, que, como eu tentei expor, tem uma série de aspectos políticos, económicos, tecnológicos. Aliás, sublinhei bastante a parte tecnológica, que é aquilo que eu acho que vai, de alguma forma, transformar o mundo num mundo de blocos, quer nós queiramos, quer não, e nisso nós não temos nenhuma palavra a dizer. E pronto, quer dizer, é esta a minha posição. Agora, aquilo que eu descrevi não é a minha posição, é aquilo que está escrito nos documentos oficiais da Casa Branca e aquilo que Joe Biden tem dito nos seus discursos de política externa. Se eu não inventei nada, a minha interpretação é: há uns traços de semelhança com a Guerra Fria, que pode estar relacionado com o facto deste presidente ser um Cold Warrior, mas também expliquei que há outros traços que vêm do wilsonianismo, que há uma interpretação do meu ponto de vista que isto é uma coisa mais existencial do que a mera competição entre potências, mas isto, quer dizer, a única coisa que se pode dizer que é a minha interpretação é esta parte, tudo o resto está escrito nos documentos, eu não inventei nada, Luís, não sou eu que invento. E às vezes é importante dizer aquilo que é a nossa própria análise e aquilo que é aquilo que os próprios presidentes dizem. Quer dizer, portanto, nós já tivemos esta discussão várias vezes, eu estou de acordo com uma série de coisas que tu dizes, há uma grande interdependência económica em relação à China, mas desculpa, como nós sabemos historicamente, a interdependência económica nunca preveniu guerra nenhuma, como nós sabemos, relativamente à Primeira Guerra Mundial. Muito pelo contrário, a ideia de que a interdependência económica reduz a guerra pode ter levado a erros de cálculo no passado. Portanto, não me parece que isso esteja propriamente em questão. Em relação às continuidades e descontinuidades da estratégia do Biden e da estratégia do Trump, eu acho que tu tens razão numa coisa fundamental. Eu acho que o Biden vai buscar aos seus antecessores ideológicos o liberalismo internacionalista que tinha deixado de ser a característica ou o traço identitário da política externa norte-americana durante a administração de Trump. Agora, o que me parece é que relativamente à estratégia da Ásia, há 2 ou 3 pontos onde há continuidade muito clara. Primeiro é esta espécie de proteção de contenção chinesa, de contenção da China enquanto potência, e aí parece-me que os Estados Unidos estão mais preocupados na era Biden com a segurança do que estavam na era Trump, estavam mais preocupados com a segurança económica, era um ponto mais fulcral. Outra continuidade que eu encontro é precisamente esta aliança com o Quad, que foi o Donald Trump que foi reavivar em 2017. O Biden, evidentemente, que lhe deu outro boost com a reunião ao nível dos chefes de Estado, mas assim, desde 2017 que a relação entre os Estados que fazem parte do Quad tem vindo a crescer, quer do ponto de vista, digamos, diplomático, daquilo que nós vemos, quer do ponto de vista dos exercícios militares. Quer dizer, não é à toa que a China diz que o Quad é a NATO da Ásia. Claro que isso para consumo interno é um discurso interessante, mas não quer dizer que a China não veja pela primeira vez, e isto vem de Donald Trump, uma ameaça à sua própria segurança também. E por isso é que eu acho que há aqui um carregar das tintas de Trump para a frente relativamente à existência da China e relativamente à contenção da China nas várias fases que me referiu, quer seja na sua política regional, para defender, agora isto já é Biden, não é Trump, mas ainda assim, para defender os aliados regionais, porque eles são absolutamente fundamentais para os Estados Unidos continuarem a ser uma potência pacífica, quer na sua projeção global, que é uma coisa que os Estados Unidos não querem. E depois, relativamente à guerra de transição de poder, que eu acho que é um ponto que pode ser contestado de todas as maneiras efetivas, é uma tese minha, portanto, tem todo... Há uma coisa neste conflito com a China
que eu acho que o separa de outros conflitos, é que estas competições de poder normalmente visam uma de duas coisas. Ou os Estados encontrarem um modus vivendi que acabe por sentá-los à mesa e criarem ali um mínimo denominador comum relativamente às regras internacionais. Eu não vejo nem a China nem os Estados Unidos a quererem fazer isso. Há essa segunda característica, que é eu vejo os Estados Unidos muito empenhados em não deixarem a China avançar numa série de domínios, e eu não vejo nenhum dos Estados a querer verdadeiramente negociar regras de sistema internacional, a quererem verdadeiramente criar uma coexistência pacífica, que é absolutamente fundamental para os equilíbrios de poder. Porque os equilíbrios de poder não se fazem de guerra. Os equilíbrios de poder fazem-se precisamente de uma, digamos, de um entendimento mínimo para que os Estados não choquem um com o outro. Eu não vejo nem os Estados Unidos nem a China a quererem fazer isso. As semelhanças com a Guerra Fria, eu acho que Joe Biden é efetivamente inspirado pela Guerra Fria, pela política da Guerra Fria, essencialmente pela política de Truman, porque acho que o Joe Biden vê o futuro como uma guerra longa entre os Estados Unidos e a China, e está a fazer exatamente aquilo que o Truman fez, que é, está a tentar preparar-se e preparar os Estados Unidos para serem os líderes do mundo livre. E isso implica antagonizar as potências diferentes, portanto, as potências autocráticas. Isto também não me parece uma tentativa de convívio harmonioso com a China ou com a Rússia, muito pelo contrário. Parece uma provocação à China e à Rússia que faça com que os Estados se separem ainda mais para que a tal guerra de desgaste tenha lugar. Relativamente à questão dos Estados Unidos e da União Soviética serem potências que tinham ganho uma guerra hegemónica, estou absolutamente de acordo, e até diria mais uma coisa: são potências que ganharam a guerra hegemónica e cada uma delas tinha uma ideologia de progresso incompatível. Portanto, de facto, aqui há uma diferença e há uma carga ideológica que não existe nas relações entre os Estados Unidos e a China, apesar do Biden estar, mais uma vez, a tentar criar essa disparidade entre os dois Estados. Agora, o sistema internacional deixou de poder ter guerras hegemónicas, mas isso não quer dizer que o sistema internacional deixe de ter guerras de transição de poder. E é esse o meu ponto. Desculpem, mas foram muitas as perguntas. O Jorge Tavares da Silva tinha apontado uma quarta diferença crucial entre a competição da China com os Estados Unidos e a competição bipolar durante a Guerra Fria, que é a possibilidade de haver um conflito armado, porque durante os 40 e tal anos da Guerra Fria nunca houve um conflito direto, militar, entre os Estados Unidos e a União Soviética, e nós não temos a certeza que seja esse o caso entre os Estados Unidos e a China. Quero voltar a esse ponto? Não há conflitos exatamente iguais. Jorge. Queria voltar a esse ponto e tinha aqui mais umas questões, paralelas. Enfim, a questão do conflito, sim, é efetivamente uma possibilidade. Sendo certo, e eu acho que esta questão eu acho que digamos que as duas partes estão num jogo, num tabuleiro de facto de distribuição de poder e no fundo de avaliação de poder muito calculista. Eu acho que, ao contrário da governação anterior de Donald Trump, acho que de alguma forma
Joe Biden está a jogar com, entre aspas, com as pedras que pode jogar, sendo mais cauteloso e tendo instrumentos de diplomacia mais fortes do que se calhar tinha a administração anterior. E, portanto, até com a experiência que tem do ponto de vista pessoal, da Ásia, enfim, está com uma, no meu ponto de vista, do ponto de vista diplomático, digamos assim, está com outro tipo de preocupações que se calhar que vão mais além daquela medição meramente estratégica, mais ligada do ponto de vista da segurança. Eu gostava de dizer aqui 2, 3 coisas me parece importante. Uma delas, eu concordo com o Luís Tomé quando ele diz que, de facto, esta questão da Ásia não é propriamente nova. O que eu acho é que a questão da Ásia e da segurança na Ásia ficou suspensa. Ficou suspensa pela guerra, entre aspas, outra guerra, não é? Estamos numa lógica de guerra. Guerra contra o terrorismo, que é outra expressão, se calhar não muito feliz, não é? E, portanto, a guerra contra o terrorismo também, de alguma forma, direcionou os Estados Unidos para cenários que não a Ásia. E, portanto, é isso que eu tentava dizer há pouco. A China, de alguma forma, ficou um bocadinho à vontade, não é, para fazer, assim, para desenvolver a sua política regional. E depois veio a questão da crise de 2008, que voltou a colocar novamente as atenções noutras preocupações. O presidente Obama diz exatamente isso nas memórias. Ele diz: nós não queríamos, de alguma forma, ser mais assertivos com a China, porque tínhamos a questão da crise financeira para resolver e não podíamos hostilizar a China. E, portanto, diz isto, mais ou menos, não são estas as palavras, mas diz mais ou menos isto. E, portanto, a questão da Ásia, no fundo, aquilo que a senhora Hillary Clinton dizia, que era o pivô, digamos, esta atenção redobrada na região, ficou de alguma forma adiada. E foi recuperada com muita veemência na administração Trump e vai continuar a ser a grande questão. O que muda é, de facto, os instrumentos diplomáticos para o fazer. E o discurso e mudar. Até o estilo mudou, não é? Até o estilo, só isso já é bastante positivo, para além desta política americana atual, que é exatamente de encontrar cordialidade, encontrar soluções diplomáticas com os parceiros europeus, no fundo com os aliados, não é? E, portanto, que é completamente distinta da versão mais isolacionista que havia na administração anterior. Portanto, isto é claramente um jogo diferente, mas é um jogo de medição, porque eu estou convencido que o bom senso vai imperar. Sinceramente, portanto, eu não acredito no cenário de guerra, embora não esteja afastado. Guerra física mesmo, no ponto de vista militar. Eu acho que o bom senso vai imperar, como se está a ver agora na questão ambiental. E como provavelmente amanhã ou além, quando a China começar a perceber que os Estados Unidos estão numa postura assertiva, que eu acho que é isto que o Biden quer, é que a China entenda que não pode exatamente fazer aquilo que estava a fazer aqui há algum tempo atrás, que é, no fundo, fazer toda aquela política no Mar do Sul da China, enfim, todas aquelas políticas um bocadinho até sentido unilateral, e, portanto, vai ter aqui uma frente chamada unida para travar, e, portanto, vamos ter que conversar. Eu acho que é isto que os Estados Unidos querem conversar e resolver a questão. Ninguém está interessado em conflito nenhum. Ninguém está a conflito. O conflito existe. No sentido de conflito armado, nenhum. Ninguém ganha com isto. E, portanto, acho que o bom senso e o Joe Biden tem uma preparação política que não tem o Donald Trump, do ponto de vista, até nas relações com a China. Já nem vou falar disso, quer dizer, são imensos. Ele tem uma carreira política de ligações exatamente à China e conhece pessoalmente o Xi Jinping, enfim, estiveram a conversar em imensas ocasiões e, portanto, até disso é diferente. E, portanto, estou convencido, sinceramente, num cenário vai trazer soluções. Estou convencido disto e, portanto, acho que desse ponto de vista, é uma questão de tempo. Sendo certo que há questões importantes, as datas e tudo isso que vão do ponto de vista histórico. A questão de Taiwan, o Luís também há pouco falava, eu não colocaria a situação exatamente assim entre os taiwaneses, digamos, que a configuração do ponto de vista político interno de Taiwan é complexa. Não é? Portanto, confesso que não vi as últimas análises da opinião pública, enfim, em Taiwan, mas normalmente o que acontece é que a maioria da população de Taiwan prefere o status quo. E, portanto, prefere a situação tal como ela está. Nem pró-China, nem anti-China, nem... Agora, é certo que nos últimos anos a China continental fez aquilo que fez nos outros territórios, fez em Hong Kong, fez em todo lado, que é, entre aspas, exportar um bocadinho chineses para o território, entre aspas, do inimigo, mais uma vez, e portanto vamos colocar ali chineses pró-China, não é? Que é para, de alguma forma, ir tentando, e de alguma forma também comprando, às vezes, os meios de comunicação social, tentando influenciar a opinião pública, se calhar apoiar o partido do Kuomintang, e, portanto, essas políticas, no fundo, foi aquilo que, no fundo, a China tentou nos últimos anos para reverter um bocadinho a opinião pública a seu favor. O famoso soft power que agora está completamente destruído. Eu estive a ver estatísticas internacionais da opinião pública em relação à China. A China tem uma série de países
o gráfico ficou completamente em sentido contrário. Completamente com opinião negativa sobre, por causa da Covid e deste contexto todo também, e da própria política externa chinesa, a opinião pública em muitos países chamados desenvolvidos é completamente contrária à China. Isto é um problema do ponto de vista de imagem internacional que também não é muito favorável. Isso é uma coisa que ainda não tínhamos falado e que eu acho que é importante. Portanto, digamos que a população taiwanesa apoia normalmente a situação do status quo, mas há aqui uma questão que eu já vi colocada desta forma, que é, então vamos responder assim, pró-China ou independência, ou seja, com duas opções só de resposta. E quando é assim, ou seja, quando, digamos que os respondentes têm que, no fundo, são posicionados só entre duas possibilidades, aí é que eles colocam a independência. Mas a independência não é opção, a primeira das opções. São muito calculistas os taiwaneses a escolher porque querem uma solução de paz e tranquilidade, não querem a solução da independência. A independência, naturalmente, é o segmento pró-chinês que existe ainda hoje em Taiwan. Portanto, o que também significa que uma situação militar em Taiwan por parte da China nunca seria muito tranquila. Iriam ter sempre oposição, iam ter sempre uma situação de contrária, digamos assim, à presença chinesa. Nunca seria uma situação fácil. Só para terminar, porque também não quero monopolizar, a China, os Estados Unidos fazem de facto um apoio entre, vamos chamar o mundo livre, vou simplificar, os Estados Unidos estão, não sei se disse bem, os Estados Unidos estão a arranjar um conjunto, a reforçar a sua aliança com o chamado mundo livre. Eu diria que a China tem uma aliança fortíssima com o mundo em vias de desenvolvimento. Ainda hoje é o país que quer liderar exatamente os países mais pobres, vamos dizer assim, de maneira mais simplista, e, portanto, quer ser, no fundo, o primeiro dos últimos e não quer ser o último dos primeiros, porque isso também lhe traz vantagens do ponto de vista político. É um país que é a maior potência do mundo do ponto de vista comercial, conseguiu resolver os problemas da pobreza extrema, tem indicadores dos melhores do mundo do ponto de vista económico, ainda que a riqueza per capita vinha cá para baixo, é verdade, continua a querer ser tratada como um país em vias de desenvolvimento porque quer liderar o grupo dos emergentes, o grupo dos mais desfavorecidos em desenvolvimento. Também é uma forma de, no fundo, também de querer aqui assumir um papel importante internacionalmente por esta via. De alguma forma, também por aqui é uma espécie de contrapoder, digamos, ao mundo desenvolvido liderado pelos Estados Unidos. Pronto, era isto que eu queria dizer. Peço desculpa. Tinha uma questão adicional para si, que é esta. O que é que significa, na sua opinião, a nova orientação de Pequim em relação a Hong Kong? O que é que ela significa em relação a Taiwan do ponto de vista de Pequim? Há uma mudança fundamental na estratégia de reunificação pacífica, na medida em que a forma um país, dois sistemas, depois da ofensiva em Hong Kong, perdeu a maior parte da sua credibilidade. Há uma mudança na estratégia de Pequim. O que é que isso significa? Bom, de facto, a questão de um país, dois sistemas, eu confesso que acho que foi sempre uma questão que a China... Foi um mal menor. Ou seja, para Pequim, a questão do modelo um país, dois sistemas foi um modelo possível de, no fundo, recuperar os territórios de Hong Kong e de Macau no sentido mais tranquilo possível e, portanto, sem grandes problemas do ponto de vista político e, portanto, mas nunca foi. Repare-se que nos primeiros anos, de facto, foi dada muita liberdade do ponto de vista individual às populações de Hong Kong, de Macau, no sentido geral. Progressivamente, também tem muito a ver com a governação atual, essas liberdades elas vieram-se a atenuar, não é? E, portanto, porque no fundo sobretudo esta governação atual, não lida muito bem com um país, dois sistemas. E, portanto, perdeu credibilidade, corretíssimo, acho que é mesmo isso, perdeu credibilidade. Eu diria que o modelo, em muitos sentidos, morreu, não é? Ou está a morrer. E, portanto, esta solução deixa de fazer sentido. E, portanto, aliás, é precisamente isto que eu acho que a população... Repare-se que uma parte substancial do modelo foi também criado para dar um sinal a Taiwan, não é? E, portanto, ele foi aplicado em Hong Kong e Macau, mas os nossos compatriotas de Taiwan olhem para isto. Isto é um bom modelo, vocês amanhã podem seguir este modelo e, portanto, temos aqui um modelo muito bom para
com as liberdades individuais garantidas e, portanto, vocês podem perfeitamente seguir este modelo. Ora, o que está a passar exatamente agora nesta situação é que estamos a transmitir para Taiwan uma imagem exatamente do que será na realidade, ou o que seria, nunca foi aceito, diga-se de passagem, o modelo um país, dois sistemas nunca foi aceito em Taiwan, mas perdeu a credibilidade e muito menos em Taiwan, que tem uma cultura política completamente diferente. Ao contrário de Taiwan, também é importante dizer isto, Taiwan nunca teve uma democracia plena. Não há uma democracia plena. Tem se quisermos chamar democracia, enfim, mais com os contornos ocidentais, ou se quisermos, próximo da democracia liberal. Não há, nem nunca houve uma democracia liberal em Taiwan. Foi sempre, vamos chamar uma democracia condicionada ou parcial, ou como quiserem chamar. Mas nunca foi como em Taiwan, que tem efetivamente uma democracia consolidada. Não é? Pronto. Este modelo deixou de fazer sentido para Taiwan e, portanto, a partir de Pequim, exatamente, se calhar esse também poderá ser exatamente uma das frustrações, digamos, do próprio regime, é perceber que já não tem um modelo para Taiwan, não é? E, portanto, já não lhe pode dar uma alternativa do ponto de vista político e, portanto, talvez, se calhar a solução é exatamente trazer para junto de si um bocadinho aquilo da governação, o modelo da governação de Ma Ying-jeou, que é trazer um modelo de cooperação económica e tentar, pela economia e pela cooperação, tentar aproximar, digamos, que os dois lados e fazer um espaço integrado como estava a acontecer na governação anterior. Portanto, se calhar a ideia é fraquejar de alguma forma a liderança atual para mudarmos a política em Taiwan e trazer um governo mais pró-China, que é o Partido Nacionalista do Kuomintang. Eu acho que esta será a estratégia mais adequada e era aquela que estava a ser seguida. Saiu frustrada precisamente por causa dos acontecimentos, digamos, políticos e, portanto, saiu de alguma forma frustrado. Daí que também estejamos a ver uma China a reagir muito mal em relação a Taiwan, isolando cada vez mais assertiva. E, portanto, eu acho que é isto que está, de alguma forma, a acontecer. Exatamente. Nuno, a sua previsão sobre a política norte-americana para a Coreia do Norte. Há alguma coisa a construir a partir das primeiras cimeiras entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral do Partido Comunista dos Trabalhadores coreanos? Bom, se calhar nesta altura eu começaria por expor aqui as duas hipóteses de desarmamento e depois ver de que modo é que a política ou a estratégia norte-americana pode enquadrar-se aqui. Nós já não temos muito tempo, eu queria para falar sobre a parte americana. Nós temos todos a certeza de que não vai haver desnuclearização da Coreia do Norte. Há aqui um cenário que envolve a China que eu acho que poderia levar, mas é quase impossível. Mas em relação aos Estados Unidos, eu creio que a principal preocupação dos Estados Unidos nesta altura, ou a preocupação inicial, é consolidar a sua ligação com a Coreia do Sul. Há aqui um problema que se prende creio eu, com o aumento da influência chinesa na região, que levou não só a estas manifestações tipo o Wolf Warrior Diplomacy, como eu referi há pouco, a atitude mais assertiva da China no Mar do Sul da China, mas também a mudanças efetivas de política externa dos atores regionais. Há pouco o Luís referiu o caso da Nova Zelândia. No passado 31 de março, o ministro de Negócios Estrangeiros sul-coreano, o Chung Eui-yong, disse algo que correspondeu a um terremoto estratégico, que foi afirmar que para a Coreia do Sul a China e os Estados Unidos são parceiros igualmente importantes. Portanto, isto demonstra aqui, creio eu, um peso da China em relação à Coreia do Sul, que tem vindo a aumentar desde que o governo sul-coreano concordou em instalar o sistema antimíssil de THAAD, e isso levou a um choque político e económico com a China, a um boicote informal que levou a perdas que se estimam tenham sido cerca de 8 bilhões de dólares para a economia sul-coreana. Isso de facto levou os sul-coreanos a repensar a sua estratégia em relação à China. Portanto, eu creio que o Joe Biden terá aqui uma primeira
dificuldade. Terá uma segunda dificuldade em trazer ou em fazer ou promover uma reaproximação entre a Coreia do Sul e o Japão, que continuam embrulhados aqui em questões que os construtivistas enfatizam e que qualquer realista também tem de reconhecer, que é o peso do passado histórico e o modo como o Japão tem vindo a lidar com isso. Questões como as mulheres de conforto, não é? O eufemismo para escravas sexuais utilizadas pelo exército imperial japonês, os problemas, as disputas territoriais entre a Coreia do Sul e o Japão, a ilha de Tokto, case in point, não é? E finalmente questões, por exemplo, como o que fazer com os resíduos nucleares de Fukushima, que também levanta aqui choques. E, aliás, o próprio ministro da Defesa sul-coreano, Soo-gu, veio dizer que o entendimento com o Japão vai ser extremamente difícil. Neste contexto, os Estados Unidos, em relação à Coreia do Norte, e pegando naquilo que foi a paciência estratégica do Obama com aquela estratégia de cooperação de Donald Trump, em que basicamente naquele estilo atabalhoado procurou recuperar o que tinha sido acordado em 1994, bom, a partir daqui eu creio que Biden tem duas opções, ou é reaproximar-se, nem que seja em termos discursivos, o que é algo bastante difícil, tendo em conta o ênfase que a administração de Biden vai dar em relação a aspectos que Trump negligenciou, questões de direitos humanos, por exemplo, ou então Biden poderá fazer aquilo que alguns defendem, que é reconhecer a Coreia do Norte como uma potência nuclear de facto e procurar não insistir num processo de desnuclearização, mas procurar sim insistir num processo de controle, ou seja, prevenir que a Coreia do Norte desenvolva, produza mais armas nucleares e teste mais sistemas de projeção de poder. Eu creio que Biden irá optar pela primeira, pelos custos políticos que implicaria reconhecer a Coreia do Norte como uma potência nuclear de facto, não só na região, como em relação à estratégia geral dos Estados Unidos de não proliferação, olhando neste caso para o Irão, certamente. Muito obrigado, Nuno. Luís, quer fechar? Sim, obrigado. Antes de agradecer aos nossos palestrantes, só fazer aqui uma última recomendação de leitura para se interpretar a política atual e a estratégia de Biden para esta região, e que é um artigo publicado na Foreign Affairs em 2019, tem por título Competition Without Catastrophe e por subtítulo America Can Both Challenge and Coexist with China. E quem são os autores deste artigo? São o Sr. Kurt Campbell e Jake Sullivan. Kurt Campbell é o atual Indo-Pacific Coordinator da administração Biden, do Conselho Nacional de Segurança, e Jake Sullivan é o Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Biden. E a tese é de que estão em competição, não há nada a fazer, estão em competição, portanto há uma espécie de estatuto de igualdade em relação à China, é preciso gerir a competição. E eu acho que a fase subsequente, passada esta turbulência inicial, poderá ser de alguma acomodação. Aliás, Biden já convidou Putin para uma cimeira, de uma forma ou de outra falar ainda mais com Xi Jinping. Mas é uma recomendação final. Nós não dominamos nem somos decisores, podemos apenas tentar interpretar. Sabemos que na Guerra Fria não houve conflito militar direto, não podemos dar como adquirido que agora não possa existir, sobretudo em relação a Taiwan, mas são tempos muito ricos para quem se interessa pelas relações internacionais, pela geopolítica, pela geoeconomia e, obviamente, por esta área. E por isso os nossos agradecimentos renovados à Diana Zoller, ao Nuno Pereira Magalhães e ao Jorge Tavares da Silva por nos terem ajudado a refletir mais sobre estas matérias. Continuamos sempre a contar com vocês, numa excelente parceria que temos com o Instituto de Defesa Nacional, agradecendo naturalmente a moderação do professor Carlos Gaspar. E recordo que para a semana temos mais uma conferência, deste caso com o professor Mark Besan, da Austrália, e aos meus alunos de pós-laboral, dentro de meia hora, não se esqueçam de aceder ao Zoom para a nossa aula do turno de pós-laboral. Carlos. Obrigado a todos. Foi um debate interessante, temos de repetir mais vezes para conseguir
identificar bem o que é que são as nossas divergências e onde é que não existem verdadeiras divergências entre nós. Isso exige mais algum trabalho. E peço uma salva de palmas para os nossos... Não, para os nossos oradores. Não dos oradores. Uma salva de palmas à moda Zumba, vocês têm aí nas reações, as palminhas. Muito obrigado. Como é que isto se faz? Nunca tinha visto. Cá em baixo na barra tens reações. Se clicar nas reações, tens as palmas. Ah, espetacular! Vou passar a dar imensas palmas a toda a gente. As palmas à moda de Zoom. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde.